Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós abrindo mais um mês, não é? Aqui na nossa programação, porque é assim que funciona. A vida, o tempo, ele não perdoa, ele é implacável. E a gente abre o mês de abril. A propósito, daqui a pouco, não é, a gente vai estar completando 5 anos, dia 20... Lorenberg, me ajuda a lembrar aí, é 27 ou 28? 27. Olá, hein? 27. Dia 27, porque eu confundo sempre, 27? Eu sei que dia 27. 27. 27 de abril, o programa Opinião vai estar completando 5 aninhos, não é? E olha, tanta coisa, quantas pessoas passaram por aqui. A gente teve o privilégio de entrevistar todos os principais agentes políticos, também de outros ramos da segurança pública, da economia, da medicina, enfim, programa Opinião, que aqui está a postos e seguirá, se Deus, o zeloso guardador, permitir, por muito e muito tempo, não é? Aqui com você, porque você é a base maior, a nossa motivação principal de estarmos aqui. Por isso, cá estamos nós mais uma vez. O Opinião hoje tem a grata satisfação de receber o Tenente Coronel Dias, vereador por Cuiabá. O Dias já veio aqui enquanto vereador e agora é hora de falar que veio, né? Como que ele está trabalhando lá, como é que está a performance dele, os assuntos mais importantes do Parlamento Municipal, enfim. E a gente... Aliás, se tem alguma pergunta, alguma sugestão aí, não é? Manda para a gente via WhatsApp, 99932-2529, o WhatsApp do programa Opinião. Eu fico feliz quando o Dias aceita vir aqui, qualquer vereador, independente da cor partidária, porque é uma forma de esse agente político, no caso parlamentar, conversar com o telespectador que lá na ponta, na base, é o eleitor, né? Então, uma forma de prestação de contas, enfim. Por isso, o Dias está aqui e vai falar um pouco mais sobre o nosso parlamento, sobre o trabalho dele também. Não é isso, professor Lorenberg? Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mais um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Quem é a razão maior do nosso programa? Nossos telespectadores, né? Você está falando a verdade? Hoje é dia da mentira. Você tá Não, mas é verdade, porque todos os dias eu repito a mesma coisa. Ah, é verdade mesmo. Todo dia ele fala isso. Razão maior do nosso trabalho. E é verdade, que pese essa questão toda do lado comercial e até da brincadeira, não é? É verdade, você é a razão maior desse trabalho que a gente desenvolve aqui para você, tentando levar a informação, extraindo as informações diretamente da fonte. E a fonte, como eu disse, hoje eu liguei para ele no meio do dia, assim, e não teve jeito, ele não titubeou, aceitou de primeira, ex-policial aposentado, né? Porque Isso. ele era da Rotan, já prendeu muito negro safado, sem vergonha. Aí, não é, fez um trabalho excelente. Eu lembro, enquanto jornalista, que a gente cobria muito. Eu já aqui também, né? Trabalhei muito, né, aqui também, a parte policial, e o Dias estava lá, no front. Não negava fogo, não. E aqui está agora, conseguiu uma votação muito significativa, suficiente para elegê-lo vereador por Cuiabá. Então, boa noite, vereador, bom tê-lo aqui. Eu vou perguntar, Paulo, olha só, para começar, como é que está esse primeiro trimestre em termos de atuação por lá, considerando tudo que vem do Executivo, considerando a missão que vocês têm, os parlamentares, de fiscalizar, né? Porque esse é um trabalho difícil. Fiscalizar não é tão difícil, mas quando você se intitula governista ou oposição, se é governista, fica mais difícil ainda, porque o cara pensa que governar é dizer amém para tudo. Que ser situação é apoiar o prefeito, no caso, é dizer amém para tudo, né? Então, eu queria que você fizesse um balanço aí, dissesse o que mais relevante aconteceu lá no parlamento, da sua parte, né, em termos de proposituras, nesse primeiro trimestre. Boa noite.
Boa noite a todos aos amigos, amigas que acompanham o nosso programa Opinião. Antes de fazer esse balanço, eu queria fazer um parênteses, Paulo, para falar de você e do professor Lorenberg, dizer para vocês que o que vocês abrem aqui é uma possibilidade de trazer informação verdadeira para a população. E eu, como telespectador, como policial militar e agora como vereador, não posso deixar de enaltecer a qualidade dos jornalistas que devem se ater e discutir muitos outros assuntos também. Então, esse leque de assuntos que vocês discutem, vocês trazem para a gente, enquanto cidadão, enquanto político, essa fomentação que acaba melhorando todos nós enquanto sociedade. Obrigado. Então, eu preciso falar isso de forma honesta. Obrigado. Porque não é de hoje, Paulo, que a gente vem aqui, Lorenberg. Eu fui diretor de comunicação da Polícia Militar, acompanhava aqui nosso grande companheiro e Coronel Assis, nosso deputado federal, que hoje, né, a gente... Meu amigo, inclusive. A população, né, Paulo, qualificou o Coronel Assis como deputado federal, né, e isso se deve às informações, aos esforços que a Polícia Militar sempre teve, sempre buscou entregar para a comunidade, mas também a oportunidade que a imprensa entrega para a população para mostrar melhor as pessoas, né? Assim, a política na vida de um cidadão, ela pode ser muito passageira. E na minha vida, enquanto eu estiver aqui, eu gostaria muito de ter essa oportunidade de estar junto com vocês, trazendo o que nós sentimos e pensamos para a população cuiabana. Então, muito obrigado a vocês dois e a todo o grupo aqui da nossa TV Pantanal. Aproveitar e mandar um abraço, inclusive, para a dona Catarina, que é a mãe dele, e o seu Zé Maria, que é o pai. São os pais, né? Catarina e Zé Maria, e também o Coronel Assis, que logo vai estar conosco. Sempre vem aqui também, sempre que ele vindo para cá, ele dá uma passadinha aqui para falar do trabalho dele. Porque não importa se a gente é amigo, não é. O fato é que ele é parlamentar lá no âmbito federal, então a gente vem aqui, abre o espaço e não tem amizade aqui não. A gente vem para perguntar, e perguntar não ofende. E aí eu volto à primeira pergunta aí sobre a sua atuação. Exatamente. Eu acho que quem se propõe a vir para a política, Paulo e professor, a gente tem que estar apto a discutir questões difíceis para a comunidade. E nem sempre isso é fácil. Então, para se fazer um balanço de uma gestão de 90 dias, a população já começa a esperar resultados. Óbvio que a expectativa que foi criada na gestão do Abílio faz com que as pessoas que estavam com as demandas reprimidas, eles chegassem e buscassem uma resposta do poder público de imediato. E hoje nós já temos 3 meses, 90 dias de gestão do Abílio. Nós tivemos um período de transição. Obviamente que todos nós sabíamos, aliás, imaginávamos como as contas estavam. Eu estava lendo uma matéria hoje, feita uma entrevista do secretário Bucic, e ele evidenciou que a dívida pública que estava em 500 milhões foi para 2,3 bilhões. E aí você tem dívidas em curto prazo, médio e longo prazo. E obviamente que uma gestão responsável ele tem que atuar dentro de um planejamento estratégico. Essa relação política de estímulo e resposta imediata nem sempre é a melhor forma. É preciso entender que existe a verdadeira qualidade de vida da população, ela vem não de uma corrida de 100 metros, mas de um planejamento de uma maratona. A gente não quer ver as coisas resolvidas agora para daqui, no mês que vem, os problemas retornarem à nossa população. Então, o que nós esperamos? Esperamos que o planejamento seja considerando os 4 anos e 8 anos da gestão do Abílio. A avaliação que eu faço até agora é que nós temos já alguns bons resultados e outras dificuldades da gestão do prefeito Abílio. E a gente não tem problema nenhum de discutir sobre esses assuntos. A gente tem que ter maturidade. Quando você fala, professor, de quem nós devemos a prestação de contas, é para a população que está nos ouvindo. Assim como o jornalismo, ou como vereador, ou como prefeito, é para o povo de quem paga a nossa conta. Então, a avaliação que eu faço é a seguinte: nós temos as principais questões que envolvem e organizam a nossa sociedade. Você pode colocar educação, você coloca educação, a saúde, a segurança, a economia. A segurança, que é o que me afeta e que para mim é muito caro esse assunto, eu vou tratar depois para falar sobre como é que está sendo o meu trabalho. As outras 3 questões que eu faço a avaliação do prefeito Abílio. Na saúde, nós temos assim diversas dificuldades. O prefeito Abílio recebeu uma saúde fragmentada e com um déficit mensal de aproximadamente 12 milhões.
Ele inicialmente questionou a empresa cuiabana, noticiou que iria fechar essa empresa cuiabana, não teve capacidade pelas questões legais e a inviabilidade de você não trazer os recursos federais, então essa decisão foi postergada. A questão da limpeza da coleta do lixo também foi um outro problema, porque foi decretada uma calamidade financeira, e porque depois que se abriu a caixa de Pandora, verificou-se a dificuldade de pagar 2, 3 folhas salariais de pessoas, de funcionários públicos, tanto concursados como comissionados, e uma situação ainda mais grave de pessoas contratadas pelas empresas terceirizadas. Então nós vimos problemas na saúde, aí nós passamos para a educação, vimos também diversos problemas, diversas dificuldades, aí a questão econômica, nós vimos aí problemas acontecendo tanto em contratos, por isso que foi colocada uma comissão especial para reavaliar, professor, todos os contratos feitos pela prefeitura. Para você ter uma ideia, todo contrato que nós fazemos, o dinheiro sai do meu bolso, do seu bolso, professor Paulo, do bolso do cidadão. E para você ter uma ideia, o contrato do estacionamento rotativo, ele não tem nenhum tipo de vantagem para a população efetiva. Ou seja, você tem um prédio ali, você tem na Isaac Póvoa sendo construído, quando no final do contrato, que é de 30 anos, você tem aí uma vantagem extrema, desproporcional ao que a empresa vai entregar para a população. O ganho é para a empresa, e é por isso que foi aberta uma CPI e está sendo discutido esse contrato do estacionamento rotativo. Então você vê diversas dificuldades, e a capacidade de arrecadação da prefeitura ela é muito ruim. Você tem aproximadamente, professor, um dos principais fontes de arrecadação da prefeitura é a IPTU. E hoje a IPTU tem uma base de arrecadação, a quantidade de pessoas que arrecadam, que pagam IPTU hoje em Cuiabá é muito baixa. E pessoas que gostariam de pagar. Porque com o IPTU você vê uma série de benefícios para o cidadão. Você tem o esgoto, você tem asfalto, você tem às vezes o CPF, então a regularização fundiária em Cuiabá, ela está extremamente defasada. Então a realidade é a seguinte, primeiro, o que a população espera da gestão nova do prefeito Abílio? Resultado. Acreditar, confiar, o sentimento, ele existe, mas não adianta. Toda a população espera da gestão do Abílio resultado. Eu, Tenente Coronel Dias, acredito que esse resultado vai chegar, e eu acredito que sim. A estimativa é que dessa revisão contratual, nós tenhamos uma diminuição desses contratos agora, nos próximos 100 dias, provavelmente vai ser noticiado pelo prefeito Abílio e a equipe econômica, gerida e liderada pelo secretário Bussic e pelo secretário Murilo Bianchini. Numa ordem, numa economia, só da revisão dos contratos, professor, aproximadamente 150 milhões de reais. Mais do que estava previsto. Mais do que previsto. Falou-se de 100 milhões no começo. Falou 100 milhões, mas eu acho que pelo princípio da prudência, né? Eu acho que a gestão está colocando em 100 milhões, até mesmo para garantir que 6 milhões sejam alcançados, mas eu acredito muito que vai passar esse número, vai avançar. Então, a avaliação geral que eu faço, primeiro, é que a torneira, que é assim um perfil base de qualquer gestor responsável, a torneira está sendo fechada. Tá? Agora, avanços vão acontecer, essa é a minha perspectiva. Tudo bem. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria em tê-lo aqui no nosso bate-papo mais uma vez. Todos nós ganhamos, vereador. Vereador, eu tenho basicamente 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo e que diz respeito ao seu desempenho e ao desempenho da Câmara Municipal. O primeiro deles trata-se de um projeto que o senhor apresentou. Aliás, 2 projetos que o senhor apresentou. O primeiro deles é o de número 90 deste ano. Esse número 90, datado do dia 18 de março deste ano, evidentemente, que institui o sistema de esporte comunitário nas escolas públicas do município de Cuiabá. E um outro projeto, o número 108 deste ano, datado no dia 24/3. Alguns dias depois, o senhor apresentou. Acontece que os 2 projetos tratam-se da mesma coisa, ou seja, institui o sistema de esporte comunitário nas escolas públicas do município de Cuiabá.
Só que aquele projeto, número 90, ele foi arquivado. Esse, de 105, 108, ainda está em tramitação. Eu tenho duas perguntas a fazer ao senhor. Farei primeiro uma pergunta, depois da resposta do senhor, eu farei a segunda pergunta. Eu posso fazer uma propositura, porque eu tenho 5 minutos nesse bloco. O que eu faço, hein? Não, pode ser assim. Eu faço a primeira, depois no bloco anterior. Não, porque eu ia pedir para matar as duas, mas ele não vai conseguir matar. Consigo. As duas. Não, mas não, é melhor assim, porque depende, a gente quer fazer algum outro tipo de... Uma pergunta no meio da pergunta, compreende? Faz a primeira, então. Vereador, a primeira questão diz respeito ao projeto número 90, Perfeito. Que foi arquivado. A minha pergunta é a seguinte, eu procurei saber, não encontrei a resposta, por isso que eu estou fazendo ao senhor. Por que esse projeto número 90 foi arquivado? Por que motivo ele foi arquivado? E o senhor concorda com o arquivamento ou não? Essa proposta de abrir as escolas, os espaços públicos, está tudo aí pronto, investido com dinheiro, nosso dinheiro, não é público, é nosso dinheiro. E esse projeto de lei foi uma proposta minha de campanha, Paulo, professor. E eu apresentei esse projeto, esse projeto foi retirado de pauta apenas para um aperfeiçoamento. Então foi um processo natural e foi representado novamente. E esse movimento, ele foi uma coincidência que teve um final de semana retrasado que o prefeito Abílio foi numa escola e fez a abertura da escola e brincou com as crianças de umas escolas, e em seguida, eu acredito que foi anteontem, o senador Wellington também fez essa proposta lá no governo federal. Então, acho que é mais uma questão de trâmite, de apenas correção mesmo de alguma questão textual, mas o projeto ele continua na sua mesma perspectiva, que ele não foi modificado na sua essência, que é, na verdade, para que as comunidades como um todo possam utilizar esses espaços aos sábados, aos domingos, aos feriados e também quando a escola tiver recesso. O grande diferencial, eu acho que a grande preocupação aí, professor, é o seguinte: hoje nós temos uma problemática que ela preocupa o Brasil, todo brasileiro. 85% dos brasileiros hoje entendem que a principal preocupação no nosso país é a segurança pública. E o que eu trouxe para a discussão nesse projeto é a minha visão de policial, que ao mesmo tempo eu tenho o nosso projeto social, tenho meu projeto social também, que trabalha com esporte, e também trabalho com uma conceituação junto com os jovens. Então eu tenho uma proximidade entre as atividades esportivas junto com os órgãos de segurança. Então tem um ambiente seguro, um ambiente que oriente os jovens a seguir um caminho considerando o esporte, o desenvolvimento cognitivo e com uma instituição de segurança ali nas proximidades, próximo a ele. Qual que foi a minha sugestão nesse projeto de lei? Ora, se nós temos hoje a capacidade de liberar esses espaços para ONGs, para OSICs, que são organizações civis, organizações civis, que elas o façam então com um mínimo de interesse social. Eu não sei quem vai ocupar essas escolas. Então, essas pessoas que têm interesse em fazer ocupação, em ter esses espaços, que a gente consiga fazer um conjunto de forças para que a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria do Esporte, especialmente a de Segurança, vá chancelar esse grupo interessado em fazer uso desse espaço. Esse é o grande diferencial desse nosso projeto. É querer trazer o Estado policialesco, é querer trazer a preocupação de ter a segurança pública vigiando todo. Não, ao contrário, é justamente o contrário. É por tentar garantir que esses espaços e esses momentos de lazer sejam seguros e tenham um mínimo de preocupação da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Segurança. Eu acho a ideia esplendorosa. Eu acho essa ideia de abrir as escolas nos finais de semana sensacional. Eu, Paulo, cidadão, pai, não é? E jornalista também, que a gente está noticiando dia sim, dia também, aumento da violência. A ocupação, as pessoas estão, além da comunhão, as pessoas se interrelacionando com coisas saudáveis,
com atividades saudáveis. Eu quero esmiuçar isso daqui a pouco, após o intervalo, mas eu já vou deixar aqui que eu sempre defendi isso, né? E sempre questionei por que não abre. O espaço está lá. Eu só não entendo muito essa questão de OCIP, de organização não convencional. Isso aí eu acho que o próprio município, o próprio executivo poderia, com recursos próprios, até porque não custa muito. O que custa? Não vai custar o quê ali? Basta ter criatividade. Criatividade a boa, né? Tem uma criatividade aí que estão falando lá em Brasília que não é boa. A criatividade no sentido de mobilizar as pessoas, pais, crianças, mães, todo mundo, gincanas. A questão da segurança propriamente pode ser de um jeito assim bem didático, colocada, não só para garantir a segurança do próprio evento, do próprio recinto, estabelecimento, mas para colocar aquilo que é o nome, inclusive, do partido do glorioso Dias, que é a cidadania. Colocar a cidadania, praticar esportes, enfim, a cultura. Ele não falou da Secretaria de Cultura, mas eu acho também que poderia estar inserida ali, não é? Ixi, dá para fazer um monte de coisa. Não sei se poderia, chamar de Assis, o Dias, eu não sei se teria jeito legal de instigar, de permitir que a iniciativa privada, por meio de participar, que o comércio local possa participar, ajudando a custear, inclusive, aquilo que possa, por exemplo, para eu, já tudo aqui é ideia minha aqui, viu, gente? Só para, como cidadão, estaria em forma de sugestão aqui. O Gersinho que está ali, ele é dono de um estabelecimento lá, de uma loja. Aqui tem a escola municipal fulano de tal. A escola, a gente pretende abrir nesse final de semana. Aí eu vou no Gersinho, vou no Lorenberg, vou em outro. Consigo, por exemplo, premiação para que as pessoas possam, na gincana, estar ali, né, na competição. Eu posso, de alguma forma, incentivar, sem visar lucro financeiro, mas só para custear, para incentivar propriamente, né? Legalmente, eu não sei se isso é possível, mas se não for, aí tem a Câmara, tem toda uma legislação, tem toda uma avaliação, tem uma procuradoria do município que pode avaliar isso. E Paulo, posso só pincelar sobre esse assunto? Pode pincelar em 1 minuto, para eu ir para o intervalo comercial. Então tá. Então a finalidade é abrir as escolas. A abertura das escolas e o cuidado continuaria sendo da própria prefeitura. Mais um detalhe, essas organizações civis, a preocupação minha é se essas organizações não serão utilizadas pelo crime organizado, disfarçado de organização civil. Portanto, a prefeitura deveria fazer uma investigação do interesse público ou social dessa organização que tem interesse em ocupar essa escola. E mais um detalhe, essa questão de investimentos, hoje nós temos aí fundos, fundo da criança, fundo do idoso, que pode perfeitamente, faço até aqui uma divulgação, chamado de imposto de renda solidário. Então a empresa física, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela pode fazer uma contribuição. Mas o essencial disso é que nós, enquanto cuiabanos e mato-grossenses, precisamos amadurecer a nossa capacidade de entender as legislações federais que hoje tornam isso muito possível. Para você ter uma ideia, o Sudeste, no ano passado, arrecadou nesse imposto de renda solidário, tanto de pessoa física e jurídica, 1,5 bilhão. E nós, no Centro-Oeste, apenas 150 milhões. Existe isso mesmo. Aliás, os professores da UFMT estiveram aqui, abraçaram essa causa. O doutor Paulo Prado também, procurador de Justiça. Vou para o intervalo comercial, a gente volta já ainda aqui com o nosso glorioso vereador, Tenente Coronel Dias, um instante só. Ok, cá estamos de volta, programa Opinião na sua TV Pantanal. Muito bom ter você aqui com a gente, obrigado, viu? Obrigado a Fabiane Macedo, que está acompanhando o programa Opinião lá. Aonde mesmo? No bairro Santa Isabel. Obrigado, viu, Fabiane? Ela está com o Osmar, que é o noivo dela e tal, lá. Obrigado aos dois, ao casalzinho de pombinhos aí, por estar acompanhando a gente aí também.
Clarismar, eu acho que é mulher, Clarismar, não é? Lá do Três Barras também está com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu falo outros nomes, eu vou para o GD agora, que é o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Então, o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo, disse que o Estado não aderiu ao reajuste de 3% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para as compras internacionais feitas pela internet. Então, a tributação ficou conhecida como taxa das blusinhas e causou grande polêmica pelo aumento dos valores das peças. 10 estados efetuaram reajustes nesta terça-feira e elevou o valor para 20%. Antes era de 17%, no qual Mato Grosso ainda permanece. O reajuste foi decidido durante a 47ª reunião ordinária do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e Distrito Federal, ou como se faz em dezembro do ano passado, mas houve aumento de 20% na taxa nesta terça-feira. O objetivo, conforme o comitê, é, aspas, garantir a isonomia competitiva entre produtos importados e nacionais, promovendo o consumo de bens produzidos no Brasil, fecha aspas. Na ocasião, 10 estados decidiram aumentar a alíquota. Eilos, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe. A medida atinge compras feitas em sites como Shein, Shopee e AliExpress, que integram o programa Remassa, conforme da Receita Federal. Na verdade, um programa é Remassa Conforme. É um programa da Receita Federal. Tá aí, ó, no GD, dá um clique aí, tem mais detalhes sobre essa. Lorenberg, eu fico contente quando alguém reluta, insiste, né, dos nossos gestores, especialmente da parte econômica, em taxar, em promover aumento, né? Isso aqui é importante, porque isso permite que pessoas como eu, por exemplo, que compro muito pela internet, fiquem livres dessa mais imposto, né? Então, isso... Agora, por outro lado, também vejo que o pessoal do comércio local, brasileiro, ou até mesmo daqui mesmo, acaba deixando de ganhar. E eu não estou falando de prejuízo. Você vê prejuízo? Eu queria que você desse uma opinião básica sobre isso. Mas, Paulo e amigo, muito rapidamente. Veja, ICMS é o imposto cobrado por cada estado. Não tem nada a ver com o governo federal. É de cada estado. Essa é a primeira observação. A segunda observação, ficou claro na matéria, e eu não tenho certeza disso, mas a matéria traz que foi isso, encontro entre secretários de Fazenda de cada estado, se reuniram e decidiram, entre eles, acrescentar mais 3% sobre as compras feitas por esse mecanismo. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, veja, se todos os secretários de Fazenda se reuniram e decidiram aumentar 3%, qual foi a argumentação que o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso defendeu lá nesse encontro? A chave está exatamente aí. O que ele defendeu lá no encontro? Porque o aumento saiu do encontro, amigos. O que o secretário de Fazenda falou nesse encontro? Porque era facultativo, a taxação de 3%
Não era a lei que disse, era facultativo. Não, o grupo reuniu, Paulo, a matéria está muito clara nisso. Pois é, reuniu, muito clara nisso. Decidiram se aumentar a mais 3%. A minha pergunta é a seguinte, que não está na matéria. O que o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso disse nesse encontro, defendendo a não adesão com mais 3%? É aí que mais interessa a mim. O que mais me interessa é isso. Qual foi a defesa que ele fez? Aí é um chute, não é nada científico, não conversei com o secretário, longe disso. Se ele não disse nada no encontro e fora do encontro ele não aderiu, faltou maior conversa com os outros secretários. No encontro ficou decidido o seguinte, tem essa taxa aqui, esse 3% aqui. Você pode ou não, você pode. E a maioria estava reclamando de queda na arrecadação. Então, você fica liberado para promover o reajuste. Não só nessa matéria, as matérias de nível nacional também. Então, deixando isso bem claro, por conta, aí ficaria, por exemplo, se fosse um entendimento lá de poder, de baixar, né, ao invés de ser 17, caísse para 15, vamos supor. Aí também não haveria imposição, por conta dessa decisão do grupo lá, de tornar, baixar para 15, ou para outro, 17 ou 16. O que ficou claro aqui, que ficou facultativo, e aí a minha interpretação, a minha leitura, ainda que eu não seja um economista, eu entendo que é o seguinte, o governo do estado de Mato Grosso, como outros, decidiram não entrar nesta, por quê? Entende que uma vez você permitindo que as pessoas tenham mais flexibilidade de comprar sem que arda, sem que doa, sem que machuque o bolso, significa dizer que ela vai comprar mais e, por consequência, vai movimentar mais recursos, ainda que esses recursos não sejam ICMS aqui, não seja aquela exorbitância que muitos estão querendo pregar, 20%. Tem estados que são até mais, não é? Mas o que eu entendi na leitura do Estado foi essa. Vamos permitir que as pessoas não vamos aumentar, não vamos salgar essa taxa para que as pessoas possam comprar. E elas comprando, circula dinheiro no mercado, no comércio. E aí, com isso... A matéria está incompleta. Porque deveria trazer a argumentação apresentada pelo secretário de Estado no encontro, e não trouxe. É aí que está o problema. Mas não, o meu questionamento, mas não é problema isso. O meu questionamento está num só. Pouco importa se o secretário aderiu ou não. O importante é a justificativa da não adesão lá no encontro. Isso que pesa para mim. O resto não pesa nada. Para mim, o problema seria se ele aumentasse. Falar, não, vamos aderir aos 3%. Aí seria problema. Problema porque lá existe, não sei se é súmula, não sei qual que é o documento que eles assinam, que eles lá convencionam. Mas o problema mesmo seria, aumentou aqui o imposto no estado de Mato Grosso. Aí seria problema, pelo menos para a opinião popular, o povo que sofreria, né, Agora, descumpriu, e não descumpriu, era facultativo isso lá, viu? Enfim, é isso. O glorioso Tenente Coronel Dias, vereador pelo Cidadania, está aqui com a gente. Eu vou pedir para o Lorenberg fazer a segunda pergunta, porque ele fez a primeira no bloco anterior e ficou devendo a segunda. Vereador, a minha pergunta anterior era uma só, simples. Se o senhor concordava ou não com o arquivamento do projeto número 90, só isso. A segunda questão diz respeito ao número 108. Eu fiz questão, vereador, me permita fazer isso, eu fiz questão de destacar 2 trechos do projeto, porque eu conheço o projeto, li todo ele. O artigo 3º, que eu gostaria de ler para o senhor. É claro que o senhor sabe disso, mas eu gostaria só para o amigo telespectador entender. Estou entendendo, claro. O artigo 3º, o uso previsto no artigo 1º será permitido mediante termo de cooperação com ONGs e associação de moradores interessados no desenvolvimento
de projetos de natureza esportiva. O inciso 2º do artigo 3º. O termo de cooperação com as entidades somente será aceito mediante um parecer técnico da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Perfeito. A minha pergunta está exatamente aí. Porque o projeto, vereador, perdoe-me, o projeto não fala se esse termo de cooperação será entre escola e ONG ou se será entre a Secretaria de Educação e ONG ou Associação de Moradores. Não fala. E aí minha pergunta: como que será feito esse termo de cooperação? Será feito com a ONG ou Associação de Moradores, com a escola ou com a Secretaria de Educação? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão, não, mas, em preceito, é a mesma pergunta. Peraí, só para o telespectador entender. A primeira, essa aqui é a primeira do bloco passado. Não. Essa é outra. Em parecer técnico, vereador, em parecer técnico, abrangerá somente a parte de segurança pública no que diz respeito à segurança da quadra, da escola. É isso que o senhor chama de parecer técnico ou vai além disso? Entre outras palavras, quando eu coloco interesse social, a minha preocupação é se esses organismos que fazem um belíssimo trabalho nas comunidades, associações de pais, de mães, não apareça algum espertalhão e se coloque aí na pele de um cordeiro e tente infiltrar na escola, com o nome de se fosse uma associação organizada, uma organização civil organizada. Então, minha preocupação é se esse modelo nós não estamos colocando para dentro das escolas possíveis organizações que vão se apropriar desses espaços e se aproximar das nossas crianças. Então, da mesma forma que nós fazemos uma investigação social para que o policial militar entre na polícia, minha intenção é quem se mostrar interessado em fazer esse projeto junto com a Secretaria de Educação, ela passa por uma avaliação do aspecto da segurança. E não é a avaliação da quadra, se ela está segura ou não, porque isso aí é a própria gestão escolar que deve fazer esse processo, essa avaliação. A minha preocupação é que o interesse social é que nós conseguimos ver a idoneidade dessa organização civil. Ok. Respondeu, Lorenberg? Não, não. É ou não, professor? Comigo não tem meio termo, não. E com o Tenente Coronel Lorenberg, olha só, eu falo 5 anos que a gente trabalha junto, aqui na bancada. Rapaz, eu conheço Lorenberg Alves. Quando ele não está contente com alguma resposta, alguma coisa, eu sei no semblante, no ar, na respiração. Ele está a 5 metros de mim aqui também, né? Ele bate na mesa, ele chuta minha canela aqui, daqui a pouco ele termina o programa e começa a me xingar também lá fora. Lorenberg, eu acho que... Ninguém. Não, eu sei que não, eu estou zoando. Ele sabe que eu estou brincando com ele aqui, né? Lorenberg, eu sei que tem alguma coisa aí nesse questionamento, das 2 perguntas que você fez, que ainda não está bem digerida. Não que você não tenha concordado, mas porque não ficou claro para você. Eu queria que você dissesse aqui. Não, meu amigo Paulo, e perdoe-me, vereador, a gente está batendo papo, conversando. Sim. Veja, eu conheço o projeto, eu li todo o projeto e li toda a justificativa. Não tem nenhum momento no projeto, e aí a minha pergunta, não tem nenhum momento no projeto que diz que esse termo de cooperação será feito com a escola ou com a Secretaria de Educação, com a ONG ou com a Associação de Moradores. Não dá nenhum momento nisso, não fala quem é. Ok. Professor. Não, peraí, calma aí, eu vou colocar a ordem na casa. Não fala nada. Eu vou pôr intervalo comercial, porque eu estou devendo mais um intervalo comercial, mas é 1 minuto e meio. Prometo que o nosso glorioso vereador, Tenente Coronel Dias, a gente abre com ele respondendo, tentando dirimir a dúvida do glorioso, meu indispensável amigo Lorenberg. A gente volta num instante só.
Ok, a gente retoma o programa Opinião na sua TV, Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Marlene, que está aqui no grupo do Zap do Opinião. Obrigado, querida Marlene Ferreira. Muito obrigado. Tiago é o filho dela, fez aniversário ontem, hein? E ela disse que mandou mensagem para mim aqui no meu Zap, e eu não vi, que era para a gente ter falado aqui do... Mas parabéns, viu, Tiago, pelo seu aniversário. Parabéns atrasado, viu? Também mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique, que está no Jardim Imperial, Cuiabá, acompanhando a gente. Obrigado, Luiz Henrique, também acompanhando ao nosso programa Opinião. Tem uma outra também, que é a Tereza ou Ana Tereza, que está também lá no Osmar Cabral com a gente, assistindo ao programa Opinião, e o Tenente Coronel Dias está devendo uma resposta a uma insistência do Lohenberg, que não se deu por satisfeito no esclarecimento. Na verdade, assim, é pergunta, né? Então, a gente está aqui discutindo algo que precisa de ser esclarecido sobre o tal projeto da abertura das escolas nos finais de semana. Você lembra da pergunta? De forma muito objetiva, Paulo, é de responsabilidade da Secretaria de Educação, Municipal de Educação, viabilizar esses espaços e possibilitar que a Secretaria de Esporte encaminhe quais são as atividades esportivas que possam ser realizadas naquela escola. Então, no caso, professor, só elucidando, ainda que seja necessário fazer esse ajuste, as escolas devem ter essa preocupação possibilitando essa participação da comunidade na escola. Mas a grande preocupação que eu trago com esse projeto é que nós precisamos trazer a segurança pública para essa discussão do desenvolvimento desses espaços, da utilização desses espaços e do desenvolvimento das nossas crianças. Ok. Tem uma ação do prefeito Abílio Brunini para a qual eu tiro o chapéu. Aliás, eu sei que tem buraco demais na cidade, viu, Abílio? Muito. Tem buraco demais e está feia a rua, estão feias as ruas, mas eu sei também que tem um secretário lá que está... Também tenho visto já equipes da Secretaria de Obras espalhadas, porque a demanda é muito grande, não é? Mas eu sei... Tem uma ação do Abílio, ligado aí, essa questão aí, que é aquela questão das piscinas lá. O Abílio nas piscinas, em escolas, né? Uma interação junto com escolas. Se tivéssemos, Dias, isso nas escolas municipais, como na Maria de Impina, tem piscinas, ficaria muito mais fácil, inclusive, isso que se defende, de ser colocado em prática, né? Porque onde tem água, onde tem piscina, tem diversão. As escolas virariam um mini clube nos finais de semana, né? Mas eu quero citar a ação do Abílio, porque o caminho parece ser por aí, né? De fazer essa interação junto com a comunidade. Nós precisamos romper a burocracia. Romper a burocracia e colocar à disposição esses espaços, né? Óbvio que quando se trata de piscina tem uma preocupação maior, né? Preocupa já a questão da segurança também das crianças. Convênio com o bombeiro, parceria com o bombeiro. Aí você precisa de ter um técnico apto a fazer o salvamento das crianças, não, né? Técnico bombeiro ou contrata, perfeito. Enfim, né? Então, mas assim, eu acho que nós precisamos romper essa burocracia colocando esse espaço à disposição da comunidade. E um outro modelo seria de disponibilizar e responsabilizar essas organizações sociais também. Obviamente, isso que eu defendo muito, não adianta. Eu vim da segurança pública, minha origem é ali, e eu, na viatura, professor Lohenberg, eu via isso muito. Quanto a comunidade sofre por não ter segurança. Então, permitir essa ocupação sem um mínimo de preocupação na segurança também me parece que não é o melhor caminho. Então, a gente vive nessa questão. Primeiro, disponibilizar, mas desde que seja com essa preocupação. Senão, a gente entrega isso e tudo isso pode perder controle. E reverter o processo é pior do que nós não permitimos. Então, assim, que se crie esse modelo, desburocratize, mas que se faça isso com segurança.
E eu quero juntar dois assuntos aqui, que o Abílio está dizendo que o 8 de abril será mobilizando todo mundo, convidando inclusive a população para limpar Cuiabá, né? E o glorioso parlamentar Tenente Coronel Dias tem um programa, uma propositura chamada Dias de Ação. Isso. E aí eu queria que você primeiro comentasse se você concorda, porque todo mundo espera para a Universidade de Cuiabá, desfile cívico, uma inauguração disso, inauguração daquilo, e o Abílio está convocando todo mundo para limpar a cidade. E falar também do seu projeto aí, de forma muito mais breve do que dos blocos anteriores, porque a gente está com um tempo bem escasso. Tá, é polêmico, né? Tem muita gente que falou assim, não, Cuiabá faz aniversário enquanto convida as pessoas aí, os mais pobres para carpir o quintal, o mato, o rico vai andar de lancha. Eu acho que não é isso. Eu acho que nós estamos trabalhando aqui coletivamente com conceitos. Quem tiver interesse em ajudar nesse momento difícil, pode colaborar. Eu faço a minha parte com o nosso gabinete, os amigos, as famílias. A gente identifica qual é a praça que a gente pode atuar. Já foi assim no CPA1, Morada do Ouro. Foi assim também no Ouro Fino. Foi assim no Araés, Santa Rosa. Esse é o Dias de Ação. Esse é o Dias em Ação. A gente vai lá na comunidade ver o que está mais precisando, qual que é a necessidade principal. A gente coloca a nossa tropa de amigos e famílias para poder nos colocar, interagir e parar para ouvir a comunidade. Papel do vereador, nada mais que isso. Estou cumprindo o papel do vereador. Enquanto policial militar cumpri o papel de policial militar, agora vereador, eu trago essa minha experiência, entrego em esforço e também busco apresentar algumas leis que a gente traz como conceito, como a guarda municipal, ou polícia municipal, que tem um outro tipo de assunto, mas a gente faz isso com muito carinho pela nossa população. E quanto à iniciativa do prefeito, a ideia do prefeito de fazer de chamamento aí, você apoia, embora seja polêmica. Dia 8, eu, com a minha equipe, estarei junto com a prefeitura, já convidei os homens de honra do Grupo Danchevos, já convidei Legendários, Grupo de Escoteiro e qualquer organização que queira fazer um trabalho junto com a prefeitura, junto conosco, está convidado para o dia 8 fazer o trabalho. Depois você faz a sua reunião familiar, reunião em grupo, não tem problema. Então, eu acho que assim, é uma forma da gente buscar também resgatar financeiramente, estruturalmente a prefeitura, mas também em termos de sentimento. Ok. Professor? Vereador, eu gostaria muito de ouvi-lo sobre um outro tema. No dia 18 de março, agora, o senhor requereu informações quanto à remessa do auxílio emergencial destinado às famílias afetadas pelas fortes chuvas. Hoje, fazem 14 dias que o senhor fez esse pedido. E aí vem a minha pergunta. O senhor já recebeu as informações que o senhor pediu para o Executivo ou ainda não recebeu? Se não recebeu, o senhor pretende cobrar de novo que remetem essas informações ao senhor ou não? Professor, coincidentemente, eu já fiz alguns requerimentos, alguns não foram atendidos, tá? Então, não estou aqui para ficar necessariamente debaixo da asa, não é por aí, nunca foi esse meu perfil. Mas sobre esse assunto, eu fui conversar com a Coronel Vânia, que é a nossa vice-prefeita, e eu tratei especificamente, fui muito bem atendido e fiz a avaliação de que o projeto está encaminhando. Foi verificado que aproximadamente 50 famílias se enquadram nos requisitos estabelecidos. Então, foi muito bem entendido em relação a esse questionamento que foi feito para a Secretaria, para a Prefeitura, no caso, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Cuiabá. Tem atendimento à demanda e tem a resposta àquilo que foi pedido. Um ou outro aconteceu? Eu tive a resposta verbal hoje, né? Evidentemente que posteriormente vem ela formal. Entendi. Eu quero abordar contigo, até pela sua origem, não é? Polícia Militar. Nós fizemos, o Programa Opinião fez agora no mês de março, todo o mês, os 31 dias, evidentemente não foram 31 dias porque tem o fim de semana, né? Os fins de semana. Mas todos os programas que houve em março foram com mulheres aqui entrevistadas, né? Você, por ter essa origem da Polícia Militar, da segurança pública, como que você tem trabalhado no âmbito municipal para que reforce a segurança da mulher, nesse combate, não é, à violência contra a mulher? Boa pergunta. Eu gosto também de educação, sou psicopedagogo, tenho um pouco de experiência
nesse assunto e também tenho muita curiosidade. Então, a gente sabe que nós temos um projeto que eu falo que é a tropa de elite da Polícia Militar. Você tem o BOP, você tem Rotan, Força Tática. Aliás, eu venho da Força Tática, né? Então, eu tenho muita admiração para o pessoal da Rotan, pelos policiais que lá trabalham. Mas nós temos uma tropa de elite que chama ProERD. O ProERD, às vezes a gente não dá muita atenção para esse programa, mas ele trabalha de forma linear com uma educação de massa que atinge, inicialmente, numa faixa etária ali de 9, 10, 11 anos. Posteriormente, viu-se que era necessário trabalhar no outro momento da vida desse jovem. Então, com 14, 15 anos, tem um reforçamento, um reforço desses conceitos, claro, numa outra linguagem, e aprimorou-se esse modelo ainda. Foi trabalhar, professor, dentro da família. Então, você tem o jovem em 2 momentos, depois com a família. Eu tenho a convicção que para combater a violência contra a mulher, nós precisamos atuar nas escolas nesse modelo que o ProERD faz. Primeiro, no momento mais simples e mais lúdico com as crianças ali nessa fase de 10, 11 anos, mas o momento importante é com esse jovem já de 14, 15 anos e posteriormente também temos que trabalhar com a família para que a família não crie o jovem, os seus jovens dentro dessa ideia de que a mulher é a propriedade do homem. Então, o que nós apresentamos? Primeiro, um projeto de lei para nós irmos às escolas, dialogarmos com essa juventude, especialmente nesses 2 momentos, nessas 2 fases, mas também, para você ter uma ideia, tem uma grande discussão da Guarda Municipal de Cuiabá. Recentemente o STF igualou a atividade da Guarda Municipal à atividade de policiamento ostensivo. Quem que faz o policiamento ostensivo? É a Polícia Militar em âmbito estadual. Mas ela faz aonde? Nas cidades. Isso me permite, professor, igualar o comportamento da Polícia Militar à Guarda Municipal ou Polícia Municipal, claro, cada um respeitando as suas responsabilidades definidas pelo tanto do governo do estado como pela prefeitura. Eu propus que ou a Guarda Municipal, que hoje já pode fazer o policiamento ostensivo, ou a Polícia Militar, que esteja investida pela hora, delegada pela prefeitura, ela atue também no patrulhamento Maria da Penha contra a violência doméstica das cuiabanas. Eu fiz a propositura, está em trâmite na Câmara dos Vereadores, é um assunto que me interessa muito, a proteção das mulheres. Está tramitando em que comissão? Sim. Lá? Assim, foi apresentada inicialmente aos vereadores, vai ser votada e posteriormente vai ser encaminhada para a comissão da... Aliás, eu quero fazer também uma sugestão aqui, aproveitar esse psicopedagogo, que você falou. Sim. Formada no Exército. Sugestão, não é sugestão mesmo, eu faço geralmente para mulheres, não é? Secretários, alguém que defensora pública, coisa do tipo. Por que você não lidera, por meio do legislativo ali, uma equipe, um grupo, ou propõe pelo menos, que esse grupo vá até as escolas com essa tese, com esse conteúdo de pregar o combate à violência contra a mulher? Nas escolas municipais, que ensino fundamental, para que isso possa grudar no cérebro do pequenino e da pequenina, o pequenino que será o namorado, o marido, a pequenina namorada, a esposa do futuro, porque se não for a educação, não vejo por onde a gente vai derrotar essa violência contra a mulher, essa covardia que existe. Então, nada melhor do que no conceito municipal, no legislativo municipal, ter alguém que lidere isso e leve palestra, leva lá um Dias, leva lá uma Vânia, uma Radassa, uma defensora pública, leva lá uma juíza, uma equipe de participantes, de forma bem didática, explicando isso, colocando isso nos meninos, nas meninas do futuro, dos esposas e maridos do futuro. Por que não faz isso? Posso? Eu queria que você falasse isso, respondesse, mas em 1 minuto, porque é o tempo que eu tenho. A educação, para ela funcionar em um grupo social amplo, ela tem que ser uma educação de massa. Então, essa preocupação que você está tendo, ela existe. Mas a minha convicção é que nós precisamos formar multiplicadores para atingir todas as escolas nesse momento da vida. Tanto na pré-adolescência, quanto já nessa adolescência. Então, nós estamos formulando junto com a Secretaria da Mulher este modelo para que
nós conseguimos formar, junto com a Secretaria Municipal de Educação, grupos de psicólogos e assistentes sociais que nós consigamos atingir todos os alunos. E só assim que, na minha visão, a gente vai conseguir diminuir e controlar esses altos índices que nos entristecem. Cuiabá e Mato Grosso está entre os piores índices que mais matam e violentam e onde as mulheres mais sofrem. Eu abro divergência aqui, só não vou poder estender a discussão por conta do tempo aqui. Eu acho que de miudinho também, de formiguinha, consegue-se também. É lógico que a abrangência em massa é mais, não é? Mas se levar palestra nas escolas de forma organizada, programada, com, sabe, pessoas ali falando, tenho certeza que não no imediato, mas no médio e longo prazo Paulo, a gente... Só completando, me dá 2 segundinhos. 30 segundos. Ó, e para completar essa ideia, nós formamos agora a Comissão de Segurança Pública dentro da Câmara dos Vereadores. E justamente essa comissão, ele vai estar indo às escolas para dialogar e fomentar. Então, acho que sua ideia, a gente está alinhado, né? E a proposta para a gente é a gente ampliar essa discussão para outros grupos, para outras pessoas que queiram colaborar, para outros psicólogos e assim por diante. Por diante. Legal, não, a ideia é a mesma, só precisamos ajustar lá para colocar em prática. Obrigado, viu, por ter vindo. Tenente Coronel Dias, vereador por Cuiabá, Cidadania, mais uma vez conosco, tudo de bom. Paulo, eu que agradeço, mais uma vez meu respeito, minha admiração, muito obrigado por abrir esse espaço de diálogo, tá? Do nosso querido professor também, muito obrigado. Obrigado, Ana Cláudia, minha colega jornalista, que é assessora de imprensa, obrigado aí pela força também. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã o deputado estadual, doutor João, médico e também compõe a mesa diretora da Assembleia. Tem muita coisa importante para a gente falar sobre a Comissão de Saúde, muito mais do nosso Parlamento Estadual amanhã, às 7h30 da noite, deputado estadual, doutor João. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.